dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar que você esteja assistindo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a um novo canal aqui, um novo episódio de nosso canal MasterChef, a Cozinha dos Negócios. A gente está finalizando essa temporada aqui, esses são nossos últimos episódios. Espero que todos vocês tenham gostado muito. A gente lê os comentários. Muito obrigado para nossos followers, para nossos patrocinadores também, para a GV, que está nos ajudando também nesse projeto. Estamos muito felizes do conteúdo que a gente está criando e espero muito, muito que vocês curtam esse vídeo de hoje. Como a gente vê os feedbacks, a gente assiste muito, fica aí de olho com os comentários. Hoje vamos falar de um tema que foi muito procurado, foi muito pedido, que é em relação com empreendedorismo. Hoje vamos falar de dicas para empreender, trajetórias, estratégias, e para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, especialista. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada a você e a toda a equipe pelo convite, pela oportunidade de trazer um pouco mais sobre esse tema aqui para vocês. Perfeito. Jessi, você quer se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua trajetória, da sua experiência? Sim, hoje, vamos começar do final, que eu acho que é Bora. mais interessante. Hoje eu trabalho com a capacitação para marcas de moda. Então, eu tenho uma empresa onde eu ajudo a essas marcas venderem mais, tanto do atacado quanto do varejo. Nossa, que legal. E a gente hoje vamos explorar vários temas de empreender. Eu sei que você, na tua trajetória, na tua experiência, você criou conceitos e ajudou e é muito no plano da metodologia. Você poderia explorar um pouquinho mais sobre como foram criados esses conceitos? Eu não quero dar spoiler porque eu gostaria que você apresente Sim, com certeza. esses conceitos. Eu tive uma joalheria por 8 anos e eu não tinha tanta experiência, na verdade eu não tinha nenhuma experiência, que eu era bem nova, e eu percebia que às vezes as vendas estavam boas, minha equipe estava super alinhada e tudo mais, mas o meu produto, a vitrine, não estava tão atraente. E aí eu olhava mais para esse lado de produto e percebia que a gestão estava desalinhada, então eu não estava conseguindo controlar muito bem a questão do estoque para o retorno que ele deveria me trazer. Aí eu olhava para a gestão, focava mais no administrativo, a equipe ficava desalinhada. E aí depois o marketing. E aí eu entendi, gente, para qualquer negócio, tanto de moda quanto de qualquer outra coisa funcionar, ele precisa ter esses 4 pilares minimamente alinhados. Então é como um equilíbrio desses 4 pilares, e aí eu criei a metodologia, que é o ciclo do crescimento eficaz. E quando esse ciclo ele gira, o negócio ele dá lucro, ele cresce com consistência. Então, essa metodologia, esse plano, que é um plano mais tático, né? Isso foi produto da tua experiência Sim. como lojista, com toda a experiência que você teve aí ao longo de erros e acertos, aí você decidiu criar aquele conceito. Sim, eu tenho formação em administração de empresas, mas uma coisa que me frustrava muito é que enquanto eu cursava a faculdade, eu tinha loja e eu não conseguia colocar o que eu percebia na faculdade no prático. Então, é uma junção da teoria com a prática, com a minha experiência. E para falar um pouco mais em detalhe sobre empreendedorismo, eu sei também que você criou outro conceito, empreendedoria. Qual é a diferença entre esse conceito e o empreendedorismo tipo mais tradicional? Eu até falei quando você me mandou o briefing que eu adorei essa pergunta, porque nunca me fizeram antes. E a empreendedoria, dentro do meu conceito de marca, ela entra como uma capacitação para empreendedores. Porque o que é o empreendedorismo? É o ato de empreender. E a empreendedoria, ela é para empreendedores que já sabem ou pelo menos já estão no campo de ação, mas querem estar a um nível a mais. Então, ela vem ali como um aperfeiçoamento dessa trajetória do empreendedor. Isso é voltado então para a parte de mentorias. Também. E você tem muita experiência também mentoreando e, de alguma forma, direcionando novos empreendedores. Sim. Você tem já feito mais ou menos mais de 1000
profissionais, certo? Sim, mais de 1000. Uhum. Nossa, poderia comentar um pouquinho mais como que são feitas suas mentorias e Sim, com tal? certeza. Dentro o método ele é um só, e Uhum. a maneira como eu entrego esse método, existe ali dentro da minha empresa uma esteira de produtos. Então, para quem está começando, a gente tem o curso gravado, que é o plano de liderança na moda. Então, a pessoa assiste e ela faz em casa, óbvio que com o meu acompanhamento, mas na plataforma. Depois a gente tem as mentorias, que elas são aulas quinzenais, ao vivo, e eu faço junto com a pessoa. E depois tem as consultorias que são individualizadas, que são personalizadas. E a ideia é que a pessoa entre e ela vá crescendo dentro dos produtos que eu tenho na minha empresa. E, isso que você está falando é muito interessante. Eu gostaria de explorar um pouco mais como que você fez aquela trilha de conteúdos, como que você estruturou aí os planos, produtos, serviços que você está oferecendo para novos empreendedores? Não foi tão simples e tão fluido quanto parece, mas na realidade eu comecei com as mentorias e assim também não foi algo planejado. Quando eu vendi a loja para me mudar para São Paulo, tinha loja em Minas, e a minha ideia era montar uma outra marca aqui online. Mas as pessoas começaram a me procurar, porque eu já era referência na cidade, etc. E eu falei, bom, eu posso fazer para você uma mentoria, uma hora de mentoria, e fui vendo possibilidade naquilo ali, comecei a estudar o mercado digital, comecei a entender sobre esse mercado de capacitação para empreendedores, que foi onde surgiu a empreendedoria, e eu comecei primeiro com mentorias individuais. Então a pessoa me contratava. Aí eu já tinha a visão de escala. E também, assim, eu não queria vender só o meu tempo, né? E aí eu criei o curso, que foi, né, o método todo gravado. Depois criei a mentoria e a consultoria aumentou o preço. Então foi mais ou menos nessa ordem. E eu tenho, fico muito curioso de saber que mais procuro, que é o mais procurado pelos novos empreendedores quando eles querem escolher uma mentoria. E o que você acha? Quais são os principais desafios que você vê para uma pessoa que está começando a Tá? empreender? Olha, isso é muito interessante, porque o mercado ele muda muito, né? E o mercado, querendo ou não, eu estou no digital, eu trabalho com o mercado, com o varejo, com a moda, mas o meu negócio hoje ele é no digital e a gente percebe uma mudança de comportamento, né? De 2020 para cá, 2020 teve um boom muito grande, então de 2020 para cá uma mudança de comportamento muito grande e as pessoas muito saturadas. Então hoje o que elas querem, antes elas queriam a fórmula mágica. Agora, e aí começou todo mundo a comprar curso e ninguém assistia curso nenhum. Agora o que elas querem é acompanhamento. Então elas querem que eu esteja ali com elas, elas querem porque elas estão cansadas de ver ali e assistir. Tanto que uma mudança que a gente fez, agora até abrindo um pouco dos bastidores da minha empresa, para o curso, a gente adicionou aulas mensais ao vivo, porque elas querem essa experiência, sabe? Então hoje eu vejo muito isso. E a principal dúvida, a principal dificuldade, assim, de quem me procura, que já está em um nível mais avançado, etc., Jéssica, o meu negócio dá muito certo, mas eu estou prestes a um burnout. Eu estou sempre, parece que apagando incêndios. Minha loja vende bem, tem lucro, etc., mas cada hora é uma coisa diferente. Eu não tenho tempo para minha família. Quando eu decidi abrir a loja, porque eu tenho muito público feminino, né? Então eu tinha engravidado e tudo mais, e hoje em dia eu tenho muito menos tempo do que quando eu trabalhava com outra coisa. Então é muito otimizar esses processos para trabalhar com eficiência. E para quem está começando Jéssica, eu não consigo escalar as minhas vendas. Aonde está o meu problema? Essa parte de negócios digitais eu acho super interessante e no MBA a gente acabou discutindo também um caso sobre quando o empreendedor tem que deixar de ser um pouco a marca ou a cara da marca ou a cara da empresa. Você sente também que esse é um desafio e qual seria, na tua opinião, uma possível solução a isso? Para ele deixar de ser. Ou talvez não. Então, é que assim, eu tenho muita gente me procura, tem muitas clientes que me falam, eu tenho dificuldade em aparecer nas redes sociais, eu não gosto de expor.
E é até interessante a gente falar sobre isso, porque estou ativamente na internet, trabalho com isso desde 2020, e a minha vida pessoal não é nem um pouco exposta. Então as pessoas não fazem ideia, né, você me acompanha e vê um pouco. Então, eu acho que isso protege muito mais do que as pessoas imaginam. Então, esse é um ponto, eu só mostro o que eu quero. Existe essa escolha, essa liberdade. E então eu acho que tem que tirar esse medo também de achar que a pessoa precisa aparecer de pijama, que tem que mostrar o marido, nada disso. Então a gente vê aí, inclusive hoje, várias influenciadoras que trabalham com lifestyle e conseguem ter a vida pessoal privada. Mas, enquanto lojista, é muito importante, de fato, elas estarem ali, porque isso conecta com o cliente. É possível vender sem aparecer? É super possível. Mas para isso, como que a gente vai gerar conexão? Através de outras pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas. Não adianta você ficar colocando só foto de produto em estilo, em cenário, porque não gera identificação. Então, ela vai ter que contratar outros influenciadores ou qualquer outra pessoa. E aí, qual é o problema? Você está construindo a sua marca vinculada a alguém que a qualquer momento pode fazer para o seu concorrente. Então, não ter o seu rosto acaba sendo um risco maior, mas é super possível vender sem aparecer, com certeza. E sim, essa parte de construção de marca eu achei super, super interessante. Mas a construção de marca, logicamente, precisa de uma estratégia. E para alguém que está começando para construir a marca, a empresa e demais, qual seria o primeiro caminho para começar essa estratégia, mas quando você tem poucos recursos? Estudo, sem sombra de dúvidas, e ter uma noção de mercado, porque o que eu vejo? Que a pessoa decide um belo dia, ela tá no sofá da casa dela assistindo esse podcast, ela fala assim: "Vou começar a empreender". E aí ela vai no fornecedor e faz a compra, sem ter um mínimo de noção de quem é o público-alvo dela, de comunicação da marca mesmo. E hoje, principalmente, né, com tanto acesso à informação, não é possível você ter uma mínima noção das cores que você vai usar, do seu universo de marca, sem precisar pagar um profissional, se você não tem recurso para isso, né? Obviamente que se tem, eu falo que ninguém faz tão bem um trabalho quanto um profissional, então contrate, mas se não tem, é super possível. Então, é muito do estudo e de ter um foco. Eu falo que o sucesso em qualquer grau, seja no começo ou para empresas avançadas, ele é muito mais sobre os nãos que a gente diz. E essas pessoas que começam, elas começam tão sem foco objetivo, sem saber quem é o cliente, qual é o nicho específico, porque dentro da própria semijoia existem muitos nichos. Então ela precisa escolher aquilo ali. E aí ela começa tão sem objetivo que ela se perde. Aí 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ela ainda não tem essa identidade de marca criada por falta de foco, de objetivo, de conhecimento do mercado. Então, foco seria como a receita, né? Aqui falando um pouco da cozinha, a receita, o segredo, estaria no É o foco. foco, sim, com certeza. Então, essa seria como a maior dica para alguém que está começando a empreender, tipo foco. A maior dica é comprar meu curso, brincadeira. Tá aí. Não, Pode deixar aqui mas é entender, é olhar para o negócio, assim, ó, não dá para a gente começar como amador, isso não tem espaço mais. Não interessa se a pessoa está começando pequeno ou grande. Então ela tem que, desde o primeiro dia, ela precisa olhar para o negócio de uma maneira 360 e minimamente entender esses 4 pilares, independente se isso é pelo meu método ou não. Porque se a gente for parar para pensar, Starbucks nem tem o melhor café. Os restaurantes mais hypados aqui em São Paulo, muitos nem têm a melhor comida. Então, o que faz qualquer negócio se manter relevante e alavancar é exatamente os 4 pilares alinhados. Então, não adianta ter um produto ruim, um produto bom e marketing ruim. Não tem marketing bom que venda produto ruim. Então, ela, de fato, saber para onde ela quer ir, né? Então, ser centrada, o foco, mas principalmente olhar para esses 4 pilares sempre, 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 sempre. Estou adorando essa conversa daqui, acho que tem dicas muito, muito interessantes. Mas já para ir finalizando, gostaria de saber qual o erro mais comum ou o que você gostaria que te tivessem falado antes de começar a empreender?
aprenda a comprar, porque a venda, ela começa na compra. Se você compra errado, seja em relação à quantidade de produtos, seja em relação à estratégia que cada produto tem dentro do seu estoque, que é muito mais do que beleza, tem o produto de entrada, tem o produto carro-chefe, tem o produto que é o que atrai o cliente, que ele tem um posicionamento. Se você aprende isso, você vende bem. Agora, se isso começa errado, é muito difícil a gente fazer o marketing girar, fazer a venda acontecer. Muito bom, muito bom. Jesse, para quem quiser ouvir mais, onde a gente consegue te encontrar, quais são os seus contatos? O melhor lugar é meu Instagram, que é Jéssica Empreende. E quem quiser conversar, continuar esse assunto, me manda um direct lá. Perfeito. Jesse, muito, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa. Eu adorei. E muito obrigado aqui por compartilhar a tua experiência. Eu que agradeço pela oportunidade.